Eu já tentei me organizar, mas nunca dura muito tempo. Eu já tentei organizar uma agenda, eu já tentei fazer uma to-do list, mas esse tipo de ferramenta para mim não funciona. Ou nunca dura. Eu continuo tendo voos de galinha. Você provavelmente já experienciou esse tipo de situação, até porque você clicou nesse vídeo, então eu imagino que você tenha se relacionado de alguma forma com o título que a gente botou. E como o nosso treinamento, a Mentoria Titã, é de gestão do tempo, essa é uma das frases, essa é uma das situações mais comuns que a gente encontra das pessoas que querem entrar na mentoria. São pessoas que já tentaram alguma coisa, que já aplicaram algum tipo de ferramenta, mas se frustraram, não conseguiram os resultados adequados. E eu quero te explicar o principal motivo do porquê que essas tentativas foram frustradas. O primeiro ponto que eu preciso explicar aqui, que a gente já falou inúmeras vezes aqui nesse canal e também no Vida de Titã, é que todo ser humano é preguiçoso por natureza. Eu, você, né, seu esposo, sua esposa, todos nós somos preguiçosos. A gente quer poupar energia, evitar desconforto e buscar prazer. Então a nossa mente, para fazer qualquer coisa que vá na direção oposta disso, ela vai exigir uma justificativa. Ela vai exigir um motivo. Independente do nosso estado emocional, ela vai questionar. Agora, segundo ponto, o nosso estado emocional influencia, é claro, no o quão importante essa justificativa, o quão bem construída essa justificativa tem que ser, e é exatamente esse é um dos problemas. Então vamos lá, a gente não tem que saber tudo, você não sabe todas as habilidades do mundo. Nenhuma das habilidades que você provavelmente não masterizou ainda é gestão, é organização, planejamento, essas questões. Então, quando você enxerga ferramentas pontuais de organização, você tenta aplicá-las. O problema é que, na maior parte das vezes, as ferramentas de organização que estão disponíveis para nós, como dicas pontuais, vídeos curtos, questões com uma metodologia mais superficial e fácil de aplicação, são míopes. Míope não enxerga muito bem longe, só enxerga próximo, né? Quanto maior o grau da miopia, mais próximo essa capacidade de enxergar se torna. Então essas ferramentas, elas na maior parte das vezes, quase todas na verdade, elas não estão conectadas em um caminho de médio ou longo prazo que nos leva até um destino que para nós é importante, que nos leva até um objetivo. A gente não tem essa construção, a gente não consegue fazer essa construção com uma to-do list, com uma agenda semanal, por exemplo, porque nenhum objetivo complexo é alcançado em um dia ou em uma semana. Não tem como. Então as ferramentas elas acabam sendo muito míopes e no dia a dia, quando a gente tenta executá-las, a nossa mente nos questiona: por que temos que fazer essas coisas que estão aqui agora? Qual que é a necessidade disso e para onde essas questões estão nos levando? E o motivo pelo qual as ferramentas elas não caem por terra, às vezes no primeiro dia, é porque no primeiro dia, quando nós começamos a aplicá-las, a gente está motivado. O nosso estado emocional está alterado, a gente está empolgado. Então, honestamente, nesse tipo de situação, por mais difícil ou pequena justificativa que a gente consiga encontrar, às vezes já é o suficiente para a gente conseguir agir, né? É simplesmente aquela justificativa que nos diz: não sei o motivo do porquê as tarefas são importantes ou onde elas estão nos levando necessariamente, mas eu quero fazer. Mas eu me comprometi ontem que eu iria mudar, que eu iria me transformar. E somente essa justificativa, por mais genérica e vaga que ela possa parecer, num estado emocional positivo, alterado, né, positivamente, motivador, né, já é o suficiente. E a gente age. Só que o problema é que somos seres humanos. Problema não, né? Mas é que somos seres humanos. Então nosso estado emocional ele vai flutuar, ele vai variar, e isso é fantástico, isso nos torna únicos e a gente tem que aprender a superar. Só que então, conforme o nosso estado emocional ele vai se alterando por conta de coisas que acontecem ao longo da nossa semana, a justificativa do porquê que temos que agir se torna cada vez mais importante. Então, quando a gente pega aquela to-do list e a nossa rotina já está num outro contexto, a gente já surgiram muito mais imprevistos, já surgiram muito mais demandas de trabalho, já não conseguiu fazer algumas coisas de repente no dia como você gostaria, seu estado emocional já está um pouquinho menos positivo ou um pouquinho menos empolgado, a gente não consegue mais vencer. E aí, a partir daquela primeira falha, você já sabe disso, você sente uma frustração, você sente uma decepção muito grande, aquele sentimento de que você voltou à estaca zero, e aí muitas vezes um estado emocional fica tão negativo que a gente não consegue justificar retomar as nossas ações, voltar a aplicar. A gente já desistiu na nossa cabeça da ferramenta porque a gente já significou que ela não funciona e aí vai tudo por água abaixo e a gente fica preso nesses voos de galinha. E não existe solução mágica para isso, não existe um passe secreto que eu vou te passar, que passe mais secreto que eu vou passar para você e você vai magicamente conseguir sair de uma vida extremamente indisciplinada, desorganizada, com pouca clareza e ir para o oposto disso instantaneamente. Não tem como. Mas qual que seria uma solução viável? É você aprender a montar um planejamento que conecte você, né, um planejamento que conecte você
você ao médio, ao longo prazo e, consequentemente, que leve você até um objetivo que seja realizador para você, que seja importantíssimo para você alcançar sob a sua óptica emocional. Aquele objetivo, um planejamento que conecte você através das suas ações, né, coisas que têm que ser realizadas, projetos, tarefas, até um objetivo e esse caminho fique claro. Porque nesse momento, nos dias que você não estiver tão motivado, quando a sua mente questionar você por que temos que agir, você vai sentir a resposta. Você não vai pensar, ter que raciocinar, exercício físico é bom, então como é bom, talvez fazer hoje me ajude a ter uma... Não, você vai ter um planejamento, esses projetos eu tenho que fazer para conseguir entregar esses resultados, tendo esses resultados eu consigo avançar e assim eu consigo chegar naquele objetivo X que para mim é tão importante. Quando a gente tem essa clareza de médio e longo prazo conectado a alguma coisa que para nós é relevante, surge uma justificativa, surge um motivo pelo qual a gente tem que agir. E eu quero que você lembre momentos difíceis na sua vida que você, mesmo sem muita metodologia, sem muito método, sem muita ferramenta, você persistiu. Você persistiu por quê? Porque você tinha um motivo claro do porquê era importante persistir. Você tinha um propósito muito bem conectado com você, era um resultado que você queria muito alcançar, que fez você superar, inclusive, de repente, a falta de um planejamento melhor organizado, de uma rotina mais bem estruturada. Mesmo com essas dificuldades, você persistiu e você conseguiu dar a volta e chegar do outro lado. E é exatamente esses mesmos princípios que você aplicou de maneira, talvez sem tanto método, né, de maneira mais instintiva, né, que você aplicou de maneira mais instintiva, que é tão importante que você aplique na sua vida daqui para frente para você conseguir realizar as questões que vão te levar para o médio e longo prazo, para que você consiga sair finalmente desse curto prazo, desse apagar incêndios, desse fazer somente as coisas que estão com o prazo vencendo. Enquanto você não souber montar um bom planejamento que conecte cada pequena tarefa ao seu médio e longo prazo e leve você até um objetivo, não é que você não vai conseguir desenvolver objetivos grandiosos na sua vida, mas é que, primeiro, a sua vida vai continuar uma bagunça, né, um caos. Segundo, essa maneira de viver sendo guiado pelos prazos e pelos incêndios é muito estressante, é muito taxativa para o nosso bem-estar emocional, a gente se sente muito ansioso o tempo todo. E terceiro, a sua vida só vai ficar cada vez mais complexa daqui para frente, você só vai ter cada vez mais responsabilidades, é família que surge, é empresa que cresce, é saúde que, né, conforme a gente vai ficando mais velho, é importante que a gente se dedique mais para ela, porque nosso corpo já não se recupera tão bem. Então as responsabilidades da nossa vida elas vão multiplicando, então o seu caos até os 60 anos, ele só vai aumentar se continuar dessa forma. Só que quanto tempo você vai aguentar se continuar desse jeito? Quanto tempo você consegue persistir vivendo dessa forma? Então talvez, o que você precise, o quanto antes, é aprender uma metodologia de gestão, é aprender a se organizar, é aprender a montar um bom planejamento, definir bons objetivos, aprender a levar esse planejamento para sua semana, para cumpri-lo com disciplina, com consistência, para que você consiga viver um estilo de vida muito mais organizado, prazeroso, que você consiga dar tempo e atenção para as prioridades da sua vida e não mais ser guiado pelos prazos e pelos incêndios. Se isso é importante de verdade para você hoje, eu te convido a vir ter uma conversa gratuita conosco. Nessa conversa a gente vai entender melhor o seu cenário, a sua situação, suas dificuldades, vermos na verdade se a gente pode te ajudar e te explicarmos como essa ajuda funcionaria. Para fazer isso, para ter essa conversa, basta clicar no link aqui embaixo, preencher um formulário e fazer uma pequena entrevista com a nossa equipe. Nessa entrevista, a nossa equipe vai fazer algumas perguntas básicas para entender sua situação, mas atenção, nós só selecionamos para essa conversa as pessoas que estão realmente comprometidas, aquelas que estão dispostas a investir realmente, não somente financeiramente, mas a investir o seu foco, sua atenção, sua energia em resolver essa questão. Se você é uma dessas pessoas, clica no link aqui embaixo e eu te espero nessa conversa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Então, antes eu tinha sobrecarga muito grande, eu não sabia que era descansar. Eu entendia que quanto mais do meu tempo eu usasse para chegar aos meus objetivos, mais rápido eu chegaria. E que o que eu aprendi foi o contrário. Eu consegui mudar o que antes eu me sobrecarregava, muitas vezes chegava à exaustão mental, de uma autocobrança gigantesca. Consegui mudar isso, gerindo meu tempo com eficácia, gerindo meu tempo com mais tranquilidade, com inteligência, com método, e consegui melhorar meu lado pessoal, melhorar minha saúde, melhorar meu descanso, que antes eu não sabia colocar tempo para isso. Foi a partir da mentoria que eu aprendi muito mais do que gestão de tempo. Aprendi a entender que para eu alcançar meus objetivos, eu ia sim precisar de uma rotina
saudável, uma rotina realmente que eu pudesse cuidar de mim, que eu pudesse cuidar da minha saúde, que eu pudesse ter tempo com minha família, e foi isso que eu consegui alcançar. Então eu tenho certeza que na mentoria eu tive um crescimento muito grande, tive um crescimento pessoal principalmente, e uma qualidade de vida melhor. Então foi isso, muito obrigada, equipe Titã, por tudo.